Chegou a hora de falar sobre saúde. Quais cuidados você adota para deixar as sobrancelhas bonitas e principalmente saudáveis? E com o passar do tempo, da idade, você percebe que vem perdendo os fios. Você já percebeu isso? Pois é, a Vanessinha Costa está ao vivo para conversar com a gente e tem uma especialista para falar sobre o tema também. Né, Vanessinha? Exatamente, João. Com o envelhecimento é natural que o nosso corpo mude e com a região das sobrancelhas não seria diferente. Muitas pessoas percebem a queda dos pelos da sobrancelha, percebem também flacidez nessa região da pele do rosto. Para falar melhor sobre esse assunto, uma dermatologista, a doutora Esther Paletó, gentilmente nos recebe. Doutora, é comum, de fato, que o pelo das sobrancelhas caia, muitas vezes, principalmente nas mulheres. Existe alguma causa específica para isso? Quais são os cuidados que a gente deve ter nessa etapa da vida? Bom dia. Bom dia. Você iniciou falando da idade. A idade, sim, é um dos fatores que a gente vai ter diminuição dos hormônios, tanto nas mulheres como nos homens, a menopausa, a andropausa, e a gente tem também a diminuição do fluxo sanguíneo. Porém, a gente tem que estar atento que nem tudo a gente pode relacionar à idade. Então, com a idade, sim, existe esse afinamento, essa diminuição da densidade. Mas devemos ter atenção quando esse processo ele começa a ser muito rápido, excessivo, e quando a gente começa a ver áreas visíveis da pele nessa localização. E quais são os cuidados que a gente pode ter para evitar isso? Bom, então vamos chamar a atenção que as causas dessa queda na sobrancelha, além da própria idade, é algo como arrancar os fios de forma repetida ao longo da vida, é uma das causas. Então, um dos cuidados que podemos ter é evitar isso, é evitar coçar e esfregar com força a sobrancelha. Porém, a perda de peso na cauda da sobrancelha pode ser um sinal de alerta para doenças da tireoide, as condições hormonais já ditas, doenças autoimunes e também doenças inflamatórias como a dermatite. Nos sinais que acabamos de citar, o paciente, a pessoa deve procurar um médico dermatologista que vai fazer uma avaliação adequada e dar o diagnóstico. A cauda da sobrancelha seria essa pontinha final? A parte extrema, sim, essa pontinha aqui que estamos falando. E essa atenção é muito importante e apesar que queda de cabelo, queda de sobrancelha, afinamento do fio é algo que incomoda do ponto de vista estético, mas pode ser a ponta de um iceberg e está nos mostrando uma doença que está existindo. Então, ficar atento a esses sinais de alerta e procurar o dermatologista. Ok, muito obrigada pelas informações. E olha, a gente preparou uma reportagem para falar especificamente sobre cuidados com as sobrancelhas, mas ainda sobre manutenção. Muita gente tem o hábito frequente de ir ao salão de beleza ou de buscar outros procedimentos estéticos e a gente conversou com especialistas e também com uma pessoa que tem essa vivência de cuidar sempre das sobrancelhas e a gente acompanha a partir de agora. A Laína gosta do que vê no espelho. Entre os procedimentos da rotina de beleza, a manutenção das sobrancelhas está sempre em dia. Sobrancelha bem feita, ela levanta, a gente vai para os ares com a nossa autoestima. Por quê? Se você tiver uma sobrancelha bem feita e um gloss, você já está arrumada. Não precisa de mais nada. Mas quando aquela sobrancelha já está para fazer, cheia de cabelinho, você já fica com aquele arzinho triste. Fio a fio, os pelos vão sendo retirados para formar a moldura do rosto. Não existe um molde que você segue. Quando o cliente chega para mim, eu faço um desenho ali feito com a linha. Com o desenho do rosto de cada pessoa, é um desenho diferente de sobrancelha para cada pessoa. Cada um tem uma espessura, um tamanho diferente que vai se adequar e valorizar ainda mais a beleza natural da cliente. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, cerca de 60% das mulheres no país, em 2025, preferiam ter uma sobrancelha bem feita a uma maquiagem completa. Isso explica a procura intensa pelo serviço. E além da manutenção de rotina, com a tecnologia,
outros procedimentos se destacam. O procedimento mais procurado hoje é o tratamento completo da reconstrução das sobrancelhas, que é remover os procedimentos antigos, as micro, que são tatuagens, na verdade, né? Esses procedimentos antigos para realizar a nova técnica mais natural e também estimular o crescimento de novos fios e tratar a pele. Então, esse conjunto hoje é o mais procurado, de reconstruir e renovar o olhar por completo. Já para aqueles que enfrentam a perda dos fios, a medicina apresenta uma solução. O transplante de sobrancelha funciona de forma semelhante ao transplante capilar. Então, a gente vai retirar os folículos do couro cabeludo e implantar na sobrancelha. Então, é uma transferência do folículo, desse mini órgão que faz a produção do fio. Então, o resultado ele é definitivo, sim. A cirurgia vai demorar, em média, 6 horas. Tá? Porque, apesar de ser uma região pequena, é tudo muito minucioso. A posição, o direcionamento dos fios, ele tem que ser muito detalhado para dar o resultado mais natural possível. E seja para implantar, corrigir ou valorizar as sobrancelhas, estamos falando de autoestima. Autocuidado, a gente fica com a autoestima elevada, se sente mais bonita, com o olhar mais vibrante também. E associada à maquiagem, já está pronta.